Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém. Por que é que defender o Evangelho também é pregar? Pregar o Evangelho também é defender o Evangelho. Abra sua Bíblia, 2 João, capítulo 1, os versos do 7 ao 11. 2 João, capítulo 1, os versos do 7 ao 11. 2 João, capítulo 1, a partir do verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. No verso 8: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Aleluia! E agora, Senhor, eu te peço, como todas as vezes que aqui estamos reunidos em Teu nome, que o Senhor esteja em nosso meio, me usando para trazer a Tua palavra ao Teu povo neste momento, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Senhor, faça com que possamos absorver a Tua mensagem, Senhor, que será ministrada com todo o amor, Pai. O Senhor bem sabe os desejos, os anseios do meu coração. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa. Ainda bem que o Senhor é Deus, foi o Senhor quem me fez e sabe das minhas fraquezas, de todas as nossas fraquezas. Mas, Senhor, a Tua palavra mesmo diz que quando estamos fracos é que somos fortes. Então, Senhor, venha a mim fortalecer, para que eu possa ser um instrumento usado por Teu Santo Espírito nesta noite, para fortalecer aqueles que aqui vieram buscar de Ti, Senhor. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu preciso abordar um tema com a igreja. Ontem eu fui confrontado por causa de uma pregação que coloquei no programa de rádio antes de ontem, pastor Tupirani. Achei interessante a pregação, dentro da palavra, firmado, e ele mostra as questões do neopentecostalismo, mostrando que não é o ponto de contato, a água do Jordão, a excursão no Monte Sinai, o martelinho da prosperidade, a vassoura do não sei o que, o sabonete que lava a alma. Hoje, infelizmente, estão introduzidos com fachada de evangelho
as pessoas são atraídas para isso, achando que ali vão encontrar solução para os seus problemas e caem, na verdade, numa arapuca para tomar o dinheiro das pessoas. E eu levei ao ar a pregação, achei dentro da palavra, não vi nada de errado. E isso causou uma polêmica muito grande aí na cidade. Ontem, no programa de ontem, eu trouxe 3 arquivos. Aí eu vejo o programa como uma fonte de informação, de esclarecimento às pessoas, e entendo, é isso que eu queria comentar com a igreja, que pregar o Evangelho também é defender o Evangelho. E eu vou mostrar na palavra como os apóstolos faziam isso. E ontem eu passei um arquivo mostrando o seguinte, porque há uma falácia no nosso meio, de que o conhecimento é desnecessário, que nós não precisamos ter o conhecimento, que abre tua boca que está encherei. Mas isso tem sido colocado, tem sido empurrado goela abaixo. As pessoas estão sendo impregnadas com essa informação. Hoje eu passei Paulo Romero, muito boa a mensagem de hoje, e ele mostrava que, por exemplo, Moisés foi tremendamente preparado na corte do Egito. Moisés não era um ignorante, nem de forma alguma. Paulo foi usado tremendamente, mas Paulo era um dos caras mais entendidos. Então, é claro que Deus pode usar pessoas sem cultura. Usa, com certeza. Mas nós precisamos ter a vontade de buscar o conhecimento. Eu não posso pegar e relaxar e dizer, não, eu não preciso estudar, eu vou abrir minha boca e vou sair dizendo. E eu tinha feito algum tempo atrás uma historinha em que eu mostrando a necessidade de se preparar, isso numa linguagem para as crianças. A historinha domingo tem culto infantil, então eu mostrando a necessidade das pessoas se preparar e usando aquela linguagem das crianças, como que eles se preparando para um culto. Então alguns preocupados em ensaiar, em preparar o playback, para louvar, para apresentar com ordem e decência, tudo direitinho para Deus. E o Nando, que foi o escolhido para pregar, o Nando, não, eu não preciso não, eu já conheço tudo da Bíblia. Mas Nando, você tem que, não, que conversa e tal. Aí o dirigente, as crianças, vai e procura o personagem e diz, como é que está a pregação? Você se preparou? Não, eu já sei de tudo. Me mostra aí. Aí ele faz uma pregação, e eu criei isso propositalmente, é ficção, em que ele mistura os personagens todos da Bíblia, ele sai misturando os personagens, e aí fica de certa forma até engraçado. Eu usei esse lado cômico, mas com um propósito, para mostrar que quando a pessoa não se prepara, quando não leva em conta a questão do preparo e buscar em oração, etc, etc, a comunicação não é efetiva, a mensagem não chega para transformar as pessoas, vira um amontoado de frases soltas citadas, e nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Numa mensagem eu preciso ter uma comunicação com a pessoa que vai receber. Tem que ter um começo, um meio e um fim, uma aplicação, para que o Evangelho se torne eficaz. Então eu encontrei um pastor de uma igreja pentecostal, eu não citei o nome, peguei essa gravação e passei. Primeiro eu mostrei o Nando pregando, o nosso personagem, e disse, quando é que eu ia pensar, meus irmãos, que a ficção viraria realmente realidade? Pois hoje o que nós estamos vendo é isso. O que antes para mim era só uma ideia, ficção, a realidade está aí. Escutem essa pregação de um pastor. Agora imagina se essa mensagem alcançou alguém, se tocou alguém. Aí eu rodei a mensagem, ela tem 9 minutos. E é impressionante, o camarada mistura tudo, o pastor pregando lá, falando, até o fato de falar errado eu nem critico, porque a pessoa não é obrigada a ser culto, mas pelo menos se quer pregar, ele precisa ter uma noção da Bíblia, precisa conhecer a Bíblia.
cara misturou tudo. E 9 minutos de pregação, quando termina, não se entendeu nada. Não houve uma mensagem. Ficar repetindo palavras soltas da Bíblia, ele misturou tudo. Com isso, eu fiz o comentário da necessidade das pessoas levarem a sério o Evangelho. Não é uma brincadeira, não é uma historinha. São vidas que precisam ser alcançadas. E hoje a coisa mais fácil é abrir uma igreja. O camarada pega, abre uma igreja, compra as cadeiras, compra um som e começa a pregar. Ele arrasta um bocado de gente que não entende também e que chega atraído pensando, é uma igreja, vamos lá. E aí começa a entrar dinheiro, que ele começa a pregar logo sobre os dízimos, começa a entrar dinheiro, e aquele camarada diz, poxa, peguei aqui um meio de ganhar a vida. E cada vez mais ele vai envolvendo as pessoas, etc. E assim, infelizmente, funciona. Mas eu falei isso de uma forma genérica. Eu não quis agredir nenhuma pessoa em especial. Mas pensa comigo. A palavra de Deus, ela é um espelho em que a gente se mira nele, se compara, vê como é que está a vida da gente à luz da palavra de Deus. Então assim, se eu escuto este programa que eu fiz ontem, se eu sou um ouvinte, eu sou um pastor, e eu tenho a consciência de que eu não abri uma igreja com este propósito, de ganhar dinheiro, de enganar as pessoas, de melhorar a minha situação de vida, se eu tenho a consciência que eu não fiz isso, essa palavra ela não vai me atingir, porque eu tenho a consciência tranquila de que eu não estou fazendo isso. Eu não me tornei pastor de uma hora para outra. Eu disse sim, hoje tem gente se ajoelhando ovelha e se levantando pastor, sem ter o menor conhecimento. Por isso saem aberrações como essa. E eu sinto que é meu dever, porque foi para isso que Deus me colocou ali no rádio e vem me mantendo há 6 anos. Eu tenho sido e procurado ser um atalaia, uma trombeta, aí falando e abrindo os olhos das pessoas. E com esse programa de ontem, algumas pessoas se sentiram atingidas. Ora, e como eu disse ainda há pouco, se eu não estou fazendo isso, aquilo ali não está me afetando. É a mesma, uma pregação aqui, eu disser, os adúlteros, os efeminados não entrarão no reino de Deus. Meu irmão, se você não é adúltero, se você não é efeminado, está dizendo alguma coisa para você isso? Não. Agora, se você é adúltero, se você dá umas escapadinhas e a tua mulher não sabe, aí você vai achar, o pastor está me dando carapuça, alguém falou para ele que eu estou saindo. Já aconteceu isso comigo, aqui não. Na outra igreja que eu pregava, várias vezes o cara me esperava na descida do altar lá para querer me bater. Essa pregação você trouxe foi para mim. Meu irmão, peraí, eu preguei de uma forma generalizada. Agora, se você se sentiu alcançado, agradeça a Deus. Então, Deus falou com você, mas não venha querer brigar comigo porque eu não preguei para você. Eu acho até muita pretensão sua achar que eu usaria um púlpito para trazer uma pregação para você. A palavra, quando ela é pregada, a pessoa que ou se enquadra ou não se enquadra. E eu estou comentando isso com a igreja porque, bom, eu estou aí para ser analisado. Se o que eu estou pregando no rádio, que eu prego aqui na igreja e gravo e levo para o rádio, se eu estou pregando fora da palavra, se eu estou pregando, ou se eu estou fazendo heresia no programa, aí pode me jogar pedra. Agora, se eu não tiver, eu precisei comentar isso com os irmãos, porque fatalmente alguém virá falar com vocês, em reação às pregações. Ontem de noite, eu já tinha sido peitado. Meu irmão, o que ultrapassou a palavra de Deus, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. No começo da igreja primitiva, assim que o cristianismo começou a ser implantado, se infiltrou, ou tentou se infiltrar, dentro do cristianismo, pessoas dentro das igrejas com ideias que tentavam neutralizar o evangelho que estava sendo pregado. E isso, desde o começo, foi uma das maiores preocupações dos apóstolos. Paulo mesmo, em outras passagens, que eu não vou ter tempo de mostrar agora,
ele alerta com relação a isso. Se você for olhar em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver Paulo já alertando o jovem pastor Timóteo com relação a isso, que as pessoas iam sentir como que coceira nos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina, etc, etc. Mas eu quero mostrar algo concreto. Como foi que o apóstolo João se levantou em defesa do Evangelho, para mostrar que o que eu estou procurando fazer não tem nada de anormal. Eu não estou pirado, não estou maluco, não estou querendo provocar ninguém. Agora, nem todo mundo tem a coragem de se levantar em defesa do Evangelho. Para você não tem medo não? Você está mexendo com pessoas muito poderosas. Eu disse, eu tenho um Deus que é muito mais poderoso do que essas pessoas todas. Você não vai me calar. Eu prefiro agradar a Deus. Então nessa época aqui, pensa comigo, João estava velhinho, foi o último apóstolo que morreu. Ele estava preso na ilha de Patmos, foi o único que não teve morte violenta, morreu de velhice na ilha de Patmos. Mas de lá ele recebia as notícias e escrevia as cartas. Ele escreveu Apocalipse. Então vamos para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 2, verso 6. Apocalipse 2, verso 6. É a carta à igreja de Éfeso. Olha que interessante. Jesus está escrevendo através de João, o anjo da igreja em Éfeso. Olha o que ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus disse isso, que ele odiava as obras dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Os nicolaítas se infiltraram dentro da igreja. Não era nada com o Nicolau, São Nicolau. Qual era a deles? Eles entraram na igreja e começaram a infiltrar as ideias que a igreja precisava ter uma hierarquia. Eles queriam criar um clero. Dentro da igreja, aquela classe seria acima dos outros. E dentro daquela classe, como no exército, graus hierárquicos. Jesus não criou uma igreja que uma mandasse na outra, que um mandasse no outro. Não. Tinha o cargo de pastor, tinha o cargo de presbítero e tinha os diáconos. Mas cada um numa igreja. O pastor cuidava das pregações, das almas, os presbíteros cuidavam da parte administrativa e os diáconos iam cuidar da assistência social dentro das igrejas. Mas Jesus nunca disse que a igreja em Éfeso deveria ser acima da igreja em Pérgamo. Jesus nunca disse. Então, quando começou a entrar ideias contrárias, ora, Jesus mesmo, usando o apóstolo João, já diz aqui o seguinte: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Mas, bom, a teu favor, tu está errado em algumas coisas, mas tem uma coisa boa: tu não está deixando os nicolaítas entrar, você está resistindo. Éfeso, pastor de Éfeso, muito bem por isso. Vamos para Pérgamo 2, versos 15 e 16 de Apocalipse. Olha que contraste agora, que coisa interessante. Apocalipse 2, do 15 ao 16. Agora ele está escrevendo para o pastor, o anjo da igreja em Pérgamo, é outra igreja. Olha o que ele diz: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que ele está dizendo? Os nicolaítas entraram na tua igreja, rapaz. Você deixou eles entrarem. Tu está sustentando aqueles que mantêm a doutrina dos nicolaítas. No verso 16, portanto, arrepende-te de estar fazendo isso. E se não, venho sem demora a ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A palavra. Tira os nicolaítas do teu meio. Infelizmente, a igreja não tirou os nicolaítas. Constantino, ele chama a igreja para si,
se diz convertido e implanta exatamente o clero, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Eles têm o cardeal, o bispo, papa, um sobre todos os outros. Jesus, veja aqui no Apocalipse, já estava dizendo: tira esses caras do meio de vocês, se tu não tirar eu vou contra ti, e vou contra eles. Mas eles não tiveram força para tirar. Alguns tiveram, outros não. Os irmãos estão entendendo? Aí também existia uma outra corrente filosófica infiltrada dentro da igreja, que era o docetismo. Quem defendia essa linha de pensamento era chamado docetista. Muito bem. O que é que eles tinham de ideia? Eles foram estudar Platão e Sócrates, dois filósofos da antiguidade, e nas ideias da filosofia eles criaram uma teologia defendendo que Jesus só tinha a divindade, ele não tinha a humanidade. Negavam a humanidade de Jesus. Ora, Jesus, nós sabemos que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha duas naturezas. E era preciso que ele tivesse a natureza humana, porque senão não teria valido de nada aquele sacrifício. Se ele não era humano, então não teria valido de nada. Ele precisava, ele nasceu de Maria e herdou de Maria o corpo humano. Por isso ele nasceu de Maria, para receber um corpo humano, embora não teve a participação de José. Foi uma concepção divina, mas ele nasceu de uma mulher. Então por isso ele tinha duas naturezas. A concepção era divina, mas o nascimento era de uma virgem. Ele recebeu um corpo. Mas isso é teologia, não quero me alongar muito, eu só quero mostrar que esse pessoal entrou com essas ideias filosóficas, criando teologia dentro da igreja e negando que Jesus fosse humano. Agora pensa comigo, queridos, isso dentro de uma igreja, algumas pessoas rejeitavam, mas outras aceitavam. E a igreja, na verdade, ficava dividida. E isso interessa a quem? A Satanás. Colocar dúvida na cabeça das pessoas. E aí criava grupos. Um eram os docetistas, que defendiam e ganhavam adeptos, e aquelas discussões e etc. E com isso enfraqueciam a fé. Como é que o evangelho continuaria a produzir os seus efeitos se as pessoas já começavam a refutar parte do evangelho que começava a ser plantado? E aí, olha o exemplo que a gente vê do apóstolo João. Vamos ver na palavra por que é que defender o evangelho também é pregar. Vamos voltar então para 2 João, capítulo 1, os versos 7 e 11. Agora vocês vão entender limpinho, claramente, o que Deus está nos falando nesta noite. Diz assim, 2 João 1, capítulo, os versos 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Os irmãos entenderam? João estava na cadeia, ficou sabendo que já estava influenciando, não confessando que Jesus tinha vindo em carne. Era a doutrina dos docetistas, que exatamente nessa época começou a dizer: não, ele não vem em carne não, ele é só divino. E João salta em defesa da palavra original, para que ela fosse mantida do jeito como Jesus deixou. Então ele estava defendendo a palavra e estava atacando, na verdade, os docetistas. As pessoas naquele tempo, quando leram essa carta dele, logo entenderam porque ele estava tocando numa ferida, que era um assunto que era o assunto do momento lá.
eles estavam discutindo e causando dissensões dentro da igreja. Jesus vem em carne, não vem em carne, e aquilo ali enfraquecia a fé, e muitos deixavam. Então João ataca com firmeza, com uma carta específica lá para esses irmãos, e ele diz: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele rotula as pessoas que estavam deturpando a palavra como enganadores, que é o enganador, estão a serviço do diabo, e o anticristo é aquele que é contrário a Cristo, mas estava infiltrado na igreja. Precisava esclarecer as pessoas, precisava dizer para as pessoas o que é que estava acontecendo. Porque se João, na autoridade do Espírito Santo, não tem se levantado, não tem escrito, os docetistas tinham arrebentado o Evangelho no começo já. Hoje nós nem tínhamos a Bíblia, não tínhamos o Evangelho mais. Mas porque João, mesmo preso, não temeu, ele se levantou e escreveu, alertando os irmãos. O pregador que ama a palavra, ele precisa amar de verdade e defender a palavra original. Por quê? Ele tem que ter amor pelas almas, porque se ele percebe que a palavra está sendo ensinada de forma deturpada, aquelas pessoas vão acreditar num outro evangelho, e não no evangelho deixado por Jesus. Então o pregador, ele tem sim a obrigação de se levantar e alertar o povo, porque se ele que sabe, se ele que está recebendo orientação de Deus para se levantar e falar contra, se ele não faz, Deus não nos deu espírito de covardia. Ou a gente se levanta em defesa da palavra, ou nós somos covardes. Muitos morreram para que essa palavra chegasse até nós. Imagina os que estão chegando para mim hoje dizendo: cala a boca, você está prestando um desserviço no rádio quando você fica pregando essas coisas. Você fica passando uma imagem que os evangélicos são divididos. Eu digo alto lá, os evangélicos, vírgula. Eu não posso considerar evangélico essas pessoas que hoje estão com rótulo, com cara de igreja evangélica, mas que estão pregando um outro evangelho, diferente do que Jesus deixou. Eu não posso considerar uma igreja que coloca a fotografia do seu líder na placa da igreja como uma igreja evangélica. Como é que eu vou considerar? Está lá a placa da igreja tal, 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 e a foto é do dono da igreja. Estão chamando as pessoas, não é para Jesus, é o mesmo que eu botar a minha fotografia aqui na frente da igreja. Quem passar aqui vai dizer que essa igreja é de quem? É de Jesus ou é do irmão Edson? Está a minha foto ali, eu estou chamando essas pessoas para Jesus ou para mim? Eu estou me autopromovendo. A igreja me entende que eu não posso me calar, porque se eu me calar, eu vou prestar conta para Deus quando eu chegar lá. E se você sabia, eu te dei esse conhecimento, e você tinha que ter alertado. Eu te dei um programa de rádio para você falar para muitas pessoas. Ele deve estar usando outras pessoas por aí, mas talvez as pessoas estão se acovardando e não estão confiando no Deus que é poderoso, e estão com medo dos poderosos da terra. Nós devemos temer aquele que pode matar a nossa alma e não matar o nosso corpo. Se matar esse corpo aqui, a minha alma vai direto para o céu. Agora, se matar a minha alma, ela vai para o inferno. E o meu corpo, esse vai apodrecer na sepultura. Continuamos lendo João, no verso 8. Acautelai-vos. Tem cautela, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Ora, eles têm pregado a palavra com tanto esforço. Como é difícil a gente conseguir pregar a palavra para alcançar as pessoas, para levá-las à salvação. Como é difícil. E ele diz aqui, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, preservar a salvação.
chegar até o Senhor e não ser desencaminhado no meio do caminho por ventos de doutrina, por falsos profetas, por ensino de mestres que estão aí pregando conforme suas cobiças. E as pessoas querem ouvir desses falsos mestres porque eles falam coisas que agradam seus ouvidos. Por isso não gostam de mim. Problema de cada um. Mas o sangue deles não será cobrado de mim, porque eu avisei. E João continua no verso 9. Ouça muito bem: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É muito claro aqui: o que ultrapassa o ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo. As pessoas estão inventando outro evangelho, estão pregando outro evangelho, que não é o de Cristo. Eles estão ultrapassando. E o que é que a palavra nos diz? E nela não permanece, não tem Deus. Essas pessoas não têm Deus. Quem fica se revoltando aí, porque eu estou querendo abrir os olhos do povo para a verdade da palavra, está a serviço de quem? O Espírito será que é o mesmo? Um está aí lutando para abrir os olhos das pessoas e o outro está lutando para calar a minha boca. Mas não cala. Só Deus é quem vai calar, se Ele quiser e quando Ele quiser. E Ele diz: o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aleluia! Você quer permanecer na doutrina ou você quer seguir ventos de doutrina? O que ultrapassa a doutrina de Cristo não está com Deus. Agora, o que permanece na doutrina é porque a doutrina de Jesus é difícil, irmão. Ela manda a gente negar o nosso eu, e as pessoas não querem abrir mão do seu eu. É por isso que é difícil. Então, eu quero ver a igreja cheia, eu vou abrir mão de muita coisa, eu vou acariciar o pecado, o que era pecado já não é mais, eu vou ajeitar para não perder o dízimo, eu vou pregar coisas que agradem as pessoas para que elas não me deixem, eu quero agradar o povo. Por isso então se vê tanta barbaridade. Agora, conte nos dedos quantos estão aí dizendo: pessoal, para, não é por esse caminho não, volta. Não, são cegos guiando outros cegos, e cegos seguindo outros cegos. E ele diz mais: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo. Se alguém vem com outra doutrina diferente da de Cristo, não o recebais em casa, e nem lhe deis as boas-vindas. Não é nem para receber na sua casa. Você está sendo alertado que está fugindo da palavra. Não é nem para você escutar um programa de rádio ou de televisão. Você está recebendo, está dando as boas-vindas. E olha o que a palavra diz aqui: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Esta é a palavra: faz-se cúmplice. É cúmplice das obras más. Não adianta eu ficar apregoando obras e mais obras que eu estou fazendo. Isso aí eu tenho que apresentar para Deus. São frutos. Quem tem Jesus verdadeiramente faz boas obras por consequência, porque tem Jesus. Eu não preciso fazer primeiro as boas obras e ficar me vangloriando. Fiz isso, fiz aquilo, ganhei tantos. Isso Deus é que vai reconhecer. Eu tenho que fazer é pregar a palavra, pregar. O Espírito Santo vai fazer o papel dele, dando convencimento. As pessoas vão se arrepender, vão se voltar para Jesus. E é esse que é o ensinamento, é essa orientação para pregar esta doutrina. Bem, se eu estou errado, eis-me aqui, Senhor. Me puna, cale minha boca. Se eu tiver certo, me dê as costas largas para eu receber as chicotadas. Senhor, levanta na minha volta com os teus anjos muralhas que impeçam que essas pedras venham a me ferir, a me causar algum mal. Se eu estou agradando a Ti,
amém. Se não tiver, o Senhor me cala e eu vou entender. Esta era a palavra. Não foi a que eu planejei, mas foi a que Deus mandou trazer para a igreja. Portanto, se vocês forem abordados por alguém, eu acredito que vocês saberão responder na palavra. Nós não somos uma igreja fria, muito pelo contrário, porque Deus está olhando para o nosso coração. É isso que Ele está vendo em nós. E que Ele continue sempre contemplando o coração contrito em cada um de nós e disposto a receber, a entender e principalmente a aprender a palavra e a aplicar nas nossas vidas, para correr depois para o abraço com o Pai. Que Deus abençoe a igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar um Cristo tão querido e viver apenas da verdade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Num dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos os salvos subirão. Desperta o amigo enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Num dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face,
e em glória todos salvos subirão. Desperta o amigo enquanto é tempo, pois breve irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com essa Programa Momentos com Jesus.